Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Transformação em Dobro. Eu sou Nath Moura. E eu sou Carol Pinheiro. Hoje estamos com um convidado muito especial, Denner Fassini. Vou até olhar minha cola aqui. Educador físico, treinador do método Intensidade Total e pós-graduando em bases fisiológicas do treinamento personalizado e nutrição esportiva. Depois dessa apresentação toda, Denner, mas traduz pra gente, o que você faz na prática? Então, sou personal trainer, trabalho atualmente com a musculação, e levando saúde, melhora da qualidade de vida e tentando motivar cada vez mais as pessoas a continuarem, criarem hábitos saudáveis, né? Para melhorar a longevidade e você conseguir ter bons hábitos mesmo, com relação à alimentação, ao exercício físico, né, ao trabalho, hidratação, melhora do sono, e tudo isso vai conciliar para sua melhora da qualidade de vida. E eu já vou contar um negócio aqui para vocês, gente. Ele é personal da Nathielle. Ele foi a pessoa responsável para conseguir voltar a ter um hábito, né, de exercício. Voltar não, acho que eu nunca tive, né? E aí, ela é uma boa aluna ou não é, Denner? A Nathielle é extremamente disciplinada. De vez em quando tem que pegar na orelha dela. Mas é uma pessoa que tem compromisso com os horários, tem compromisso com a atividade física. Ela sabe da importância de frequentar, né, o ambiente que ela gosta muito de musculação. Então ela sabe dos benefícios, né? Principalmente do objetivo dela. A Nathielle quer manter o percentual de gordura mais baixo, né? Então aumento da massa muscular, isso para longevidade também é essencial. Então ela buscou a musculação, e que é uma modalidade que entrega isso, né? Entrega um melhor do rendimento, do desempenho, até para trabalhar, né, Nathielle? Com certeza, que fica muito tempo em pé, né, Nath? Então, e aí, além disso, assim, é interessante, né, que a gente normalmente associa atividade física com alguma coisa a ver com beleza, né? E no meu caso, e até no seu caso, porque a gente começou a trabalhar com isso, né, que a gente fica muito tempo em pé. A atividade física, a musculação, né, aumentar a questão da massa muscular, me ajuda muito a ter benefícios no meu desempenho do dia a dia, porque nunca mais eu travei a coluna, por exemplo. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, Denner. O que acontece? O que eu vejo muito? Exatamente isso que você falou. Às vezes a pessoa ela faz um exercício físico pra ela conseguir o corpo que ela quer. Hoje, eu mudei minha mentalidade. Hoje eu enxergo o exercício como algo saudável, como um tempo ali que eu pego pra mim, pra me cuidar, pra cuidar do meu corpo, pra minha saúde. Sim. Você vê que as pessoas, elas enxergam mais como? Elas têm mais essa visão do corpo mesmo, da estética, ou você vê que elas já incorporaram essa questão do exercício como algo importante? Então, a gente tem dois pontos aí. Ou a pessoa ela vem de uma patologia e por indicação médica mesmo, ela vai buscar um profissional, fisioterapeuta, um personal, então ela vai entrar nesse meio ali do exercício físico. Pra resolver o problema, Pra resolver algum problema. Por exemplo, travar a coluna, né? Tipo da Nathielle. Exatamente. Então, já é um meio que vai é algo que vai estar fazendo com que ela entre por exercício físico. Sim. E aí, depois desse ponto, né? Provavelmente ela vai melhorar e ela vai começar a ter o hábito de treinar. Então, ela vai dar sequência nesse treinamento e aí começa a mudar, né, os objetivos. E aí a pessoa começa a focar um pouco mais na saúde, quer melhorar um pouco mais a estética. Então ela procura um acompanhamento nutricional, ela vai procurar um acompanhamento de um médico para estar fazendo exames periódicos com relação a vitaminas, minerais, se está tudo organizado tudo certinho. E a busca pelo personal trainer também, para quem opta fazer a musculação, né, que é um investimento. Geralmente as pessoas no primeiro contato, fala assim, é muito caro. Elas acham caro. Não vou contratar personal não, é muito caro. Exatamente. Mas depois que você faz a experiência, né, eu falo assim que pelo menos uns 3 meses, se você contrata um personal, você tem que dar essa oportunidade dele estar mostrando o trabalho dele. Sim. Então, assim, 3 meses a gente vai somar aí uns 100 dias de trabalho. Sim. Então ele vai estar montando a periodização do seu treino, de acordo com seus objetivos, né? E aí você vai estar seguindo e ele vai estar te instruindo melhor a outros profissionais, né? Para você estar melhorando, progredindo. E um outro ponto também, né? Geralmente a pessoa, quando ela busca o profissional por estética, ela vem com alguém em mente, um famoso, por exemplo. Muito legal isso, que assim, aí a pessoa ela se baseia num padrão de corpo. Exatamente. Né? Aí ela vira e fala assim, Denner, eu quero ficar igual essa pessoa. Nossa senhora. Isso acontece muito. E a gente tem que analisar o biotipo de cada um, né?
Então, geralmente, a pessoa ela vai vir com esse objetivo e não tem muito problema, tá? No princípio, o profissional vai explicar, vai avaliar, fazer a avaliação física e vai explicar para ela, olha, a gente precisa mudar esse hábito e você vai conseguir chegar nesse físico aqui. Talvez próximo até do que a pessoa Você é muito sincero objetivo. com a pessoa sobre isso. Sim, você tem que saber explicar para a pessoa a situação que ela vive e a situação que a rotina daquela pessoa que ela tá querendo chegar. Você lembra da patada que você me deu na academia, Dani? Cheguei lá pra perguntar, eu acho que eu tenho perna fina, porque eu sou uma pessoa mais longa, né? Aí eu cheguei, tava a Natiele e Denner, eu falei, Denner, e aí, tem como eu engrossar a perna? Aí ele olhou assim e falou, quem falou que você tem perna fina? Aí eu... Ele falou, você que tá falando. Eu falei, mas eu acho. Ele falou assim, vai rever seus conceitos. Aí eu... Tá vendo? São comparativos, né? Por exemplo, Natiele tem a perna muito mais grossa. muito grossa, então se você se comparar com ela, lógico que você vai ficar em mente que, minha perna é fina. A da Natiele é um padrão de coxa grande, né? Sim. Então a gente tem que fugir um pouco disso. Você tem que procurar progredir o seu corpo, né? De acordo com o que você pode desenvolver. Exatamente, ali, né? com o seu biotipo e ajustando as outras coisas que a gente já falou, que é a alimentação, o seu sono, né? Você melhorar a sua questão da hidratação. E com isso, você vai tendo mais disciplina na musculação. A hidratação, na questão do exercício físico, você colocou já várias vezes, eu vi aqui no podcast. Por que você coloca tanto? Conta pra gente. Então, geralmente, vamos pegar aí um final de semana. Na vida social, as pessoas elas tendem a consumir bebidas alcoólicas, alimentos mais calóricos. Chocolate, né? Chocolate, hambúrguer, pix, isso aí. E a hidratação, né, no primeiro ponto ali, vamos colocar numa segunda-feira, é algo que você vai ter que inserir uma hidratação a mais para poder estar limpando, entre aspas, o seu organismo, né? Porque as pessoas querem tomar suco detox. Come final de semana, vai tomar suco detox na segunda. O suco detox só não vai limpar o seu organismo, né? Você precisa ali de alguns dias. Então, você melhora a sua hidratação e você consegue ter células mais nutridas e isso vai melhorar seu rendimento. Geralmente, muitas pessoas têm dor de cabeça por conta de falta de hidratação. Entendi. Entendeu? Então, isso é 80% mais ou menos das pessoas que procuram médico por queixas de dor de cabeça, elas estão com maus hábitos por conta da hidratação. Então, é um fator muito importante para a funcionalidade mental e física do seu corpo, né? Com certeza. Eu acho que eu bebo bastante água. Só que eu não sei se é o suficiente. Eu acho que depende muito, mas é igual. Na segunda-feira eu tenho certeza. Gente, só na academia praticamente eu bebo 1 litro de água. Eu sei que não é o que você bebe ali em curto período de tempo, não vale. Mas eu acabo bebendo porque eu sinto sede. Mas eu bebo no mínimo uns 3 litros de água por dia. E você tem muita dor de cabeça? Provavelmente não. Já teve? Eu tinha muita dor de cabeça. Então. Mas eu sempre fui de beber água. Ah, tá. Mas aí então pode ser que em alguns momentos eu fique realmente ali sem beber água um tempo. O público feminino tem que avaliar também períodos, né? Porque a mulher tem períodos altas de estrogênio, de hormônio, de né? hormônio, exatamente. Isso influencia também no humor, né? Então, às vezes, a mulher tá mais estressada, né? Não tá naquele dia 100%. Né? Gente, vamos combinar aqui, né? O homem, ele é assim, né? Na questão hormonal. Exatamente. A mulher já é uma gangorra, né? Então... Ou seja, a gente tem muita inteligência emocional pra se segurar nesses momentos aí. Com certeza. Ou não. Mas você sabe o que eu acho interessante? A gente tá falando aqui de atividade física, né? Principalmente musculação. Eu tava pensando aqui o quanto que é interessante quando a pessoa ela inicia a atividade física. Por quê? Ela começou a atividade física, ela faz 1 mês. Ela quer ter o resultado de, às vezes, um atleta, ou ela quer ter o resultado de uma artista, e virar pra você e falar assim, mas Daiane, já tem 1 mês que eu tô treinando, eu ainda não cheguei lá. Né? É o quanto que é importante também a pessoa ela ter consciência que é uma questão de hábito mesmo. Exatamente. E não é só o exercício, né? Então, exercício, a água, a alimentação. É a pessoa também entender que existe um processo. Exato. E não é assim, né? E dentro desse processo, igual você falou, Natiele, vamos colocar, no primeiro mês, geralmente ele é o mais sofrido. Nossa, é mesmo. Porque a disciplina é o quê? É você ter, né, uma meta que foi traçada e você cumprir com ela, estando motivado ou não. Exatamente. Né? Então, no começo, você não vai estar motivado todos os dias para fazer. E aí você tem que ter disciplina para estar cumprindo com essa meta. E aí essa disciplina vai transformando isso num hábito, porque você vai tendo resultado, e aí você vai ficando mais motivado, e isso vai ficando algo, né,
vai ficando algo... Vai se completando, né? Porque a verdade é a seguinte, a gente não fica motivado, você não vai ficar motivado para iniciar algo. Você vai iniciar algo na disciplina e vai trazer resultados. E você vai ficar motivado com o resultado para continuar. É o contrário, a pessoa fica esperando no sofá que caia do céu uma motivação. Desse jeito não vai acontecer, né? Isso aí. Você traça uma meta, né? E aí você tem que ter disciplina para buscar ela. Hoje, por exemplo, eu me alimentar bem, né? De forma saudável, né? Eu digo, se alimentar de forma saudável, fazer dieta é um pouco diferente, né? Fazer dieta é você ter as calorias da sua dieta calculada, você saber o horário certinho para estar comendo, para estar tomando água, tudo é calculado. Isso é uma dieta, né, restritiva para um objetivo específico. E a pessoa se alimentar de forma saudável é diferente. É você saber os alimentos que são saudáveis, não são tão calóricos, né, que podem ser ingeridos ali, que não vai fazer mal à saúde. E aí você vai criando o hábito de estar comendo esses alimentos saudáveis. E aí depois você passa para uma dieta, que aí você já vai estar com a consciência de quais alimentos eu tenho que comer, e aí você só vai dosando a quantidade. No início também é um pouco difícil, né? Tirar aquele chocolatezinho da pessoa, um docinho, a bebida alcoólica. Né, esse é um problema aí para os nutricionistas. Eu não quero envolver essa parte de alimentação. Mas sabe o que é interessante, assim, que eu vejo? O ser humano, ele tende muito para polaridade. É 8 ou 80. A pessoa, ela nunca quer fazer atividade física porque ela acha chata, ela não tem tempo. Desculpa, a gente tem várias, né? A gente fala que a gente não tem tempo, a gente não consegue. Na primeira semana, você já fica desmotivado. Só que, assim, nem 8, nem 80. A ideia principal é iniciar, né? Porque quando eu comecei a ter a prática de atividade física, eu entendi isso, que não é porque eu faltei uma vez na semana que acabou com tudo que eu tava fazendo. Então, assim, é a pessoa conseguir também internalizar sobre isso. Né? Exatamente. Que a constância, ela é muito mais importante do que o tempo, né? Às vezes a pessoa ela quer fazer em 3 meses o que ela fez a vida inteira. E não é bem assim a vida, né? Exatamente. E as pessoas têm em mente, Natiele, que tem que ter 1 hora todo dia para treinar. Eu perdi aquele horário de treino, agora já não vai dar mais. Se tiver só 40 minutos, não dá para ir. Não vai dar para fazer mais. Perdi minha 1 hora de treino. E muito pelo contrário, né? Os estudos em cima de resultados estéticos para a saúde em si nem se fala. Treinos de 15 a 20 minutos já estão levando... De musculação, 15 minutos? De musculação, já estão levando as pessoas a terem mais longevidade. Porque você consegue aumentar a sua força, sua massa muscular, sua flexibilidade, tudo isso contribui, né, para você ser uma pessoa que tem a melhor da qualidade de vida. Né? Então, ser saudável não é tão difícil, não demanda tanto tempo assim. Né? Entendi. Demanda, igual a Natiele falou, você ter constância, né, no treinamento. Por exemplo, uma segunda-feira é mais corrido, às vezes, a pessoa tem muitos compromissos para cumprir no trabalho, quer entregar alguma meta ali e tal. E aí, geralmente, você vai fazer um treino mais curto um pouco, tá mais cansado no final de semana. Já na terça-feira, tá mais aliviado, tá com um tempinho a mais, faz aquele treino mais longo, mais intenso. Entendeu? Foi engraçado você falar isso. Normalmente, quando eu tô com um tempo muito curto, tipo, eu tenho meia horinha, eu vou e faço um aeróbico. Eu faço uma escada e uma esteira e deixo a musculação para outro dia. Exatamente. Mas eu tô indo. Exatamente. Você tá mantendo a constância nos treinos. Isso vai contribuir demais pros seus resultados. E até em questão de metabolismo, né? Se você passa 1, 2 e aí já entra no 3º dia sem treinar, seu metabolismo basal ele tende a cair. Né? E a alimentação, provavelmente, as calorias vão estar ali no mesmo nível, né? A pessoa não... hoje eu não vou treinar, eu vou comer menos calorias. Seria o ideal, né? Seria o ideal, assim, para você manter um balanço energético. Se você busca um emagrecimento, por exemplo. Né? Até hipertrofia, porque aí você tem que comer um pouquinho a mais do que o normal ali, do que o seu gasto, né? E é uma dificuldade também que as pessoas têm de... Total. Eu não vou conseguir treinar... Eu vou tentar me privar um pouquinho hoje. Eu não vou comer aquele docinho, não. Eu vou dar uma diminuída no arroz, entendeu? Porque meu gasto calórico hoje vai ser mais baixo do que os outros dias. Então, na verdade, você tá falando da pessoa ter consciência também, né? Ela entender que é um equilíbrio, né? Um jogo de equilíbrio. Isso. Exatamente. Ela pode fazer tudo, mas ela tem que equilibrar a situação ali. Que é o mais difícil, porque aquilo que você falou, as pessoas, elas são 8 ou 80. Mas aqui... por que é tão importante a sua presença aqui no nosso podcast hoje? A gente fala de inteligência emocional, de alta performance, de você ser uma pessoa melhor. E tá interligado. O corpo e a mente estão interligados. Não adianta você trabalhar
eu vou trabalhar minha emoção, vou trabalhar meus resultados, vou ter alta performance, e você ter um corpo que você não se exercita, que você não se alimenta bem, um vai puxar o outro. Se a sua mentalidade estiver muito ruim, ela vai puxar o seu corpo vai ficar cansado. E o contrário também é verdadeiro. Se o seu corpo tá muito cansado, ele vai te puxar, você não vai conseguir pensar, não vai conseguir fazer nada. Na sábado, na aula da pós-graduação, a gente estava até discutindo sobre isso. Que os ensinos agora tem escolas do ensino médio, 3º ano, por conta do Enem, né? Priorizar os estudos, estão tirando a matéria de educação física. Sendo que o exercício físico contribui para a melhora do aprendizado. Com né? certeza. E fora com questões de endorfina, né? De serotonina. São hormônios que são liberados através do exercício físico que vão deixar se melhorar seu bem-estar, né? O seu humor. Então o seu rendimento vai ser melhor. Né? E as pessoas estão priorizando que os jovens têm que só ficar lendo na frente do computador. Isso não é verdade. Então, Ou seja, para você estar no seu pleno potencial, você tem que estar com hormônios bons circulando no seu corpo, porque não existe o hormônio ruim, né? Temos o cortisol aí, que é o hormônio do estresse, mas a falta do hormônio bom é que vai fazer você ficar desnivelado. Exatamente. Então o exercício físico, ele te proporciona um bem-estar até para você estar bem, funcionar bem, pensar bem, tudo. E o que é legal, assim, a gente falando sobre isso, que a gente conversa muito sobre manter o equilíbrio, né? Mente e corpo. Só que quando a gente fala, parece uma coisa de outro mundo. Só que, na verdade, é você entender que você tem que iniciar. Igual, a pessoa ela quer ter um bom rendimento no trabalho dela. É fundamental ter uma atividade física, se alimentar bem, ter um bom sono, beber água, enfim. Ela começar a ter consciência, porque eu acho muito interessante uma coisa. Se você perguntar pra qualquer pessoa... Aquela analogia lá que você falou do carro, muito bom. Que a pessoa não adianta ela ter uma Ferrari se ela não sabe pilotar. Se ela não sabe pilotar, se ela não coloca a gasolina lá correta, que é a mesma coisa. A gente tem um corpo perfeito que Deus deu pra gente. Se a gente não se exercita, se a gente não se alimenta bem, não faz nada, ele não vai funcionar da melhor forma, gente. Exatamente. Não vai. Só que o quanto que a gente esquece disso, né? Exatamente. E voltando aí pro um pouco da parte da disciplina e do hábito, né? Igual vocês que trabalham com treinamento de equipes para melhorar a performance, né? Dos funcionários, né? De quem faz a gestão da empresa. Experimenta treinar de manhã para você ver como que o seu desempenho melhora durante o dia, né? E você começa a criar esses hábitos até com os seus funcionários, né? Às vezes, todos os dias, fazer algumas pausas com alguns e fazer algumas reuniões. Tipo uma ginástica laboral? Exato. Eu não falo nem questão de exercício, eu tô falando mais a questão de você ter pequenas reuniões. Eu tô falando de hábitos até dentro da empresa, né? Para você estar motivando seus funcionários. Com certeza. Né? O funcionário toda quarta é fulano de tal e vai ter uma pequena reunião com ele. E aí você vai pedir... relatórios, né, do trabalho, o que ele está entregando. Então, você motiva a pessoa a estar fazendo... Se envolver em alguma coisa ali, né? Exatamente, a te entregar um resultado. Acontece com os alunos, né? A pessoa me contrata e a tendência, né, a longo prazo, é ela melhorar os resultados. Sim. Se ela não está me entregando o resultado, a gente vai sentar e falar, o que está acontecendo? Ou você está pecando na alimentação, você está vindo treinar. Agora, o problema não está sendo o treino aqui... né? Você tá tudo 100%. Agora, e o que tá por trás disso? Nossa. Então... Fiquei nervosa. Tá vendo, Carol? Se contratar ele, você vai ter que dar resultado. Ai, meu Deus. O resultado... Ele falou, o aluno não tá me dando resultado. Eu pensei, ai, gente, como assim? Como dá resultado? A Imanda Natielli tá fazendo consultoria comigo tem 2 meses. E ela me mandou mensagem, falou que a nutricionista elogiou ela bastante. Que ela melhorou os resultados por conta até do treinamento, que agora está mais focado no objetivo dela. Então, você vê a diferença. Eu não treino ela de forma presencial, mas eu organizei a rotina dela, o treinamento dela de acordo com os objetivos, e ela já começou a ter mais resultados. Ai, que legal. Então, como é que funciona a sua consultoria online? Então, eu trabalho de forma presencial, né? Sim. Aqui em Vila Velha. E a consultoria online atende o mundo todo. Tem vários alunos aí em Japão, Irlanda, Estados Unidos. Internacional. Legal. A consultoria foi longe. Legal. E eu faço uma anamnese, né, um questionário onde vou conhecer a pessoa melhor, seus objetivos, patologias, e a avaliação física é feita através de fotos, né? Porque não tem Que como... você faz acompanhamento dela. não tem como fazer a avaliação física presencial com a dipômetro, nem balança, então a gente faz por foto.
E aí eu vou avaliar alguns pontos no físico dela, que eu vou julgar ser prioridade ali no primeiro planejamento. Sim. E depois a gente dá sequência. Aí eu vou montar o planejamento de acordo com a rotina dela, né? Por isso que é importante também a pessoa ter uma rotina, até na hora de prescrever ficar mais fácil. Sim. Vou treino de manhã, treino na hora do almoço, à noite. Tenho tanto tempo pra treinar. Ai, gente, já quero. Influencia. Esse negócio de personalizado aí eu gostei. Denner, fechamos aqui a nossa consultoria. Já vamos começar. Você veio fazer um podcast, já vendeu. Pronto, já tá na hora. Já. Mas sabe o que é interessante? Eu já tava querendo, agora eu quero. Eu falei, gente, é verdade. Ele vai olhar o que eu tô precisando. Não dá pra ficar fazendo esses negócios genéricos, gente. Não dá, eu sou especial. Você tem que me entregar resultados, senão eu te mando embora, hein? Tá vendo, né? Você vai me demitir, né? Ele demite, hein? 3 meses o prazo. Vou beber um café aqui pra acelerar meu metabolismo. Mas sabe o que é engraçado? Assim, às vezes as pessoas, elas entram num projeto, por exemplo, você deve ver muito isso na prática. A gente vê nas empresas, a pessoa contrata a gente e fala assim, eu quero resultado. Legal. Só que assim, a pessoa que ela quer resultado, tá na empresa, né? O empresário, ele precisa fazer também. Ele compra o nosso projeto, ele precisa entender que ele tem que entregar o que a gente precisa. Pra você, eu acho que entra na mesma ideia, assim. Não adianta ela virar pra você e falar assim, Denner, olha, eu tô com 30, igual no meu caso, tenho 34 anos. Aí eu quero emagrecer 10 quilos, que durante anos e anos eu fiquei sem atividade física nenhuma, sem comer certo nem nada. Eu quero o resultado em um mês. Não existe isso, né? Aí o que volta no que a gente falou, questão da consciência. Você tá contratando um profissional, ele vai te ajudar. E ele tem que ser capaz de te orientar e de se explicar que é um processo um pouco mais demorado mesmo. Realmente, quando se fala em emagrecimento, por exemplo, né, 10 quilos em um mês é uma meta muito alta. As pessoas querem pílula mágica também, né? Exato. E aí, o que a gente vai fazer? Dividir essa meta, porque em um mês você não vai conseguir bater 10 quilos, e aí isso vai te desmotivar e a tendência é você parar, né? Agora no verão a gente vê muito, projeto verão. É isso que eu ia Pessoas falar. desesperadas pra emagrecer. Desesperadas. Não, a academia tá insuportável. Se você pega para pensar, a gente tava até conversando sobre isso, que assim, chega novembro, outubro já tava assim, no final de outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, lota a academia. É o desespero, é o famoso projeto verão que vai durar até final de dezembro, até o Natal. E aí as boa pessoas... notícia é que pelo menos em janeiro eu vou conseguir malhar, porque a academia tá lotada. Mas aí o pessoal vai engordar do Natal até o Ano Novo ali só, né? O ano inteiro não é o problema, não. Gente, pior que isso é um retrato. Total. É verdade. E olha como que isso, até o quanto que demora a consciência da pessoa. Porque se você parar pra pensar, a pessoa sabe que tem que ter ritmo saudável, ela tem que fazer atividade física, ela tem que se alimentar bem. Só que aí ela fica o ano inteiro esquecendo, só que aí ela sabe que, por exemplo, a gente mora numa cidade de praia. Então, em janeiro já vai ter praia. E aí, o que ela faz? Ela começa a ir pra academia Ela quer desesperadamente. compensar tudo em pouco tempo, só que aí ela acaba se frustrando, igual você falou, porque... E aumenta o número de pessoas com lesões, né? Vamos colocar. Se você começa a extrapolar demais no treino, né? A passar do seu limite, porque geralmente vamos pegar um box de crossfit, né? Nada contra o crossfit. Eu já ia falar, ela vem polêmica. Não, nada contra, não é polêmica. Eu falo porque o crossfit é um treinamento de alta intensidade, né? Se você pegar a periodização ali de treinamento deles, agachamento, puxada, supino, são exercícios básicos, funcionais do dia a dia. E a meta é você dar o seu melhor, né? E o único perigo disso é a pessoa não ter consciência de que ela tem que evoluir devagar. Sim. Hoje eu tô pegando 5 quilos numa barra e fazendo agachamento. Amanhã ela já quer estar pegando 10. Como que você vai aumentar 5 quilos em um agachamento de um dia pro outro? Entendeu? Então, você tem que ter um pouco de consciência. O profissional, lógico, vai te orientar, mas geralmente a pessoa ela vai progredir ali sozinha. Se machucou no crossfit porque fez... Provavelmente a pessoa não teve consciência de que ela... Eu já conheci várias pessoas que se machucaram no crossfit. Então, mas o problema não é o crossfit, o problema é a pessoa que não teve consciência de que ela tem que ter uma progressão, e é devagar. E é por isso que é tão importante ter alguém ali do seu lado, né? Por isso que, por exemplo, você ter um personal é você entender isso, que a pessoa tá ali olhando o seu desempenho e avaliando o que você pode ou não pode, porque senão você fica tudo da sua cabeça, né? Você, Nath, que já viveu isso, que você já malhou com e sem personal, qual que é a diferença aí, pra Nath, você? Nossa senhora! Cuidado que verdade. senão, cuidado, dependendo da resposta, o Denner já te demite, porque ele tá demitindo as pessoas. Não, é assim, de verdade, tá? Eu falo isso, eu até converso muito isso com você e falo com o Denner. Eu vejo muita diferença. Por quê?
Eu sou uma pessoa que eu vou até o final mesmo. Eu vou até meu limite. No exercício eu tento ir na carga máxima e tudo. Só que sozinho é diferente. Falta motivação. Quando a pessoa tá com você, igual o Dani, às vezes eu falo, Dani, eu não aguento mais. Ele fala, não, você aguenta, você é capaz. Porque assim, é como se a pessoa ali o tempo todo, ela estivesse tirando o seu melhor. E é claro que o Dani não vai exigir a mesma coisa de mim do que exigiria de você. Porque a pessoa ela vai te conhecer e entender o que ela pode extrair melhor. Engraçado que no dia que a gente foi malhar junta, eu vi muito isso, que você conseguia ver quando eu realmente estava me esforçando de verdade. Você via que eu não estava aguentando, aí você falava, pode parar. E quando eu estava aguentando, você falava, vai, você sabia melhor que eu. Sim. Juro, você sabia melhor que eu. E aí na hora me veio a dúvida, eu falei, gente, como que ele percebe tanto ali? É engraçado, né? Geralmente, igual aquele dia que você foi a primeira vez, eu nem te conhecia treinando ali. Isso. Né? Então, eu estipulo mais ou menos uma carga e eu dentro do número de repetições e eu começo a ver o seu nível de esforço. Né? É percepção de esforço. Isso, vamos falar um pouco, é a experiência que a gente vai adquirindo. A experiência que você já teve da vida, né? Trabalhando com treinamento. Muito legal. Porque... Nesse dia eu vi que você percebia melhor do que eu, cara. Isso é muito sério. Mas geralmente, é importante, né? Quem treina sozinho, quase todos os dias a pessoa chega lá e não lembra a última carga que pegou numa extensora, por exemplo. Né? Falta um pouco de... a pessoa também ter um pouco de mais de foco ali no treinamento, né? Às vezes é legal até anotar as cargas e tudo mais, porque aí você começa a ver sua progressão também. Comparar a evolução, né? Exatamente. Né? As pessoas elas querem saber da evolução no físico. O meu estético, se eu melhorar a minha estética, tô evoluindo. Agora, não sabe se tá pegando mais carga no agachamento, numa extensora, num leg press. Isso também é uma evolução. Então, e o profissional... Quando você contrata, ele também tem que falar, olha, quantas vezes eu falo, Natiele, parabéns, treinou muito bem hoje, executou muito bem, melhorou a execução nesse exercício aqui, na próxima a gente vai corrigir esse. Então eu busco sempre orientar da melhor forma e a pessoa já vai voltar no outro treino, ela, hoje eu tenho que melhorar nesse stiff, eu tenho que alinhar minha cabeça, né? A minha cabeça nervosa, ela sai. Já tá me entregando. Mas você vê a diferença, então, da consciência corporal da pessoa. Exatamente, porque você começa a cobrar mais e aí aquilo vai ficando na cabeça dela. Tem que, no próximo treino, eu vou melhorar esse movimento. Porque eu quero receber um parabéns no final da aula, né? Que treinei bem. E também pra pessoa ir embora satisfeita. Fiz um bom treino, agora vou fazer as minhas atividades aí rotineiras, né? Trabalho e família e tudo mais. Então é muito importante a contratação de um profissional para te auxiliar, porque você sabe que é um investimento que você vai fazer ali, vamos colocar até no curto prazo. Eu falei no começo de 3 meses para o profissional te entregar um resultado legal, mas você vai ver que depois de 3 meses você vai querer contratar ele por mais 6, mais um ano. Você vai ver o diferencial do trabalho, né? E aí você começa a parar de investir aonde? Não falo investir, gastar, porque às vezes você tá com a saúde não tá 100%, e aí você tem que procurar um médico para melhorar a doença tal. E aí ele vai prescrever o que é um remédio, lógico. Vai te indicar para exercício, mas você vai gastar dinheiro com remédio, daí a pouco você tá gastando dinheiro com fisioterapeuta, aí você gasta dinheiro com outra coisa. E aí quando você investe num profissional que começa a te entregar resultado e te orientar, você tira um pouco do dinheiro ali da cervejinha, tira um pouco do dinheiro da pizza no final de semana, você para de gastar dinheiro com remédio e aí você começa a investir na sua saúde, entendeu? Você começa a investir em bons alimentos, né? Sabe o que é engraçado você falando isso? O que acontece? Às vezes a gente pergunta assim pra pessoa, o que é o mais importante da sua vida? E normalmente as pessoas respondem, Deus, saúde, família. Aí a pessoa bota lá, saúde em primeiro lugar. Porque se ela não tiver saúde, ela não curte a família, ela não trabalha, ela não faz nada. Aí a gente pergunta assim, o que você tá fazendo pela sua saúde? Nada. Não tá fazendo nada. E aí quando você investe nisso, você também tá investindo realmente ali na saúde, né? E aí você começa a investir no seu corpo, né? Então, você tem que pensar no seu corpo como a sua casa, né? Sim, é o seu templo, né? Eu vou ficar deixando... Você deixa o lixo numa semana na sua casa? Com certeza não, Deus não deixa, entendeu? Então, você vai ficar jogando alimentos tóxicos pra dentro de você todos os dias? Nossa. Não dá. Pesado. Dá pra fazer isso, entendeu? Então, você tem que ter um pouco de consciência. Casa limpa, né? Uma vez ou outra... Dá uma bagunçada ali, final de semana, geralmente, né? Mas depois, a segunda-feira volta ao normal. É a regra 80-20, né?
o que você faz 80% ali. Ou é mais ou menos? Ele fez assim pra mim, tipo, não, mais essa ou regra menos. tá legal. Ó, falaram que a regra 80-20 é o legal. Aí eu falei 80-20, né? Aí ele. 90-10. O Denner é exigente. 90-10, 90-10, gente. Pro Denner é 90-10. Mas então... assim, sabe o que eu penso? Vou te falar de coração, já conversei isso com você. Você é uma pessoa que você tem que viver um corpo acima da média. O meu, por exemplo, meu objetivo hoje é eu estar saudável. Vai ter momento que eu vou estar mais magrinha, vai ter momento que eu vou estar mais gordinha. Só que eu quero ficar no movimento ali de me manter saudável, né? Hoje o estético, ele ficou pra trás pra mim, porque eu vi que a atividade física, ela me deixa mais saudável. E o quanto que às vezes a pessoa, ela não entende isso, porque ela fica muito mais baseada nisso aí, assim, eu tô no 80-20, mas mentira, a pessoa tá no 90-10, ela fica 10% saudável e 90% ruim. Então, assim, a gente ter consciência também, qual é o nosso objetivo, né? O objetivo de ser saudável é você entender que aquilo ali você tem que fazer diariamente. Exatamente. Não, exercício físico, alimentação, hidratação, sono. Acabou, né? E trabalho, né, ou estudo, é diário. Sim. Então você tem que cuidar. E aí, falando dessa questão da disciplina e da constância, eu sempre falo, eu acho que o exercício físico é uma ótima maneira de você trabalhar a sua disciplina. Eu falo por mim. Sim. Eu, naturalmente, não sou disciplinada. Nem eu. Não sou. Mas já virou um hábito, né? Na sua mas vida. aí, com o exercício físico, eu comecei a ser disciplinada, fazer com constância, aí eu comecei a falar assim, não, eu consigo. Aí eu peguei uma coisa que eu achava que eu não tinha e comecei a instalar na minha vida. Eu falei, poxa, se eu consigo fazer isso numa área, eu consigo fazer em outra também. Massa. Então, assim, é muito legal. É muito massa. É porque a disciplina é aquilo que a gente conversou. São metas que você vai traçando, né? E aí você vai se esforçando, né? Para conseguir chegar até lá. E todas as áreas. Pô, eu quero melhorar no meu trabalho, produzir mais, entregar bons resultados. Né? Porque não é ser melhor que ninguém, é ser melhor que você. Cada dia que passa. Exatamente. Progredir um pouco a sua vida pessoal, profissional, que seja. E tem a questão da autoestima também, né? Não, Você exatamente. percebe a diferença na autoestima das pessoas? Não, com certeza. Geralmente, as pessoas, quando estão muito cansadas, né? Por mais que elas estão cansadas, elas vão pelo hábito e pela disciplina, né? Mas a pessoa tá com a autoestima tão boa por conta do exercício físico, tá entregando o resultado de emagrecimento ou hipertrofia que seja. Tanto né? estético quanto interior. O bem-estar, que são os hormônios. Exatamente. Aí ela tá com autoestima. Ela já sabe do benefício do exercício. Então, às vezes ela tá cansada e tudo mais, mas ela vai, o exercício físico vai me fazer bem depois. Eu preciso de fazer para eu dormir melhor, né? Eu preciso de fazer para eu trabalhar melhor. E essa questão da autoimagem, né? De você se sentir bem. É gratificante demais quando você recebe um feedback do aluno, né? Pô, Dani, aquela calça 36 tá começando a entrar de novo. Tô colocando a minha blusinha aqui, tá ficando legal, tô gostando do meu corpo. Então, isso é muito gratificante, cara. Sim, eu fico muito feliz mesmo. Feedback dos alunos com relação a isso, a melhora do físico, a pessoa tá querendo, né, viver, assim, tá vivendo mais feliz, sabe? Com o físico que ela tá vendo no espelho, né? Porque a imagem é isso, né? Você se olhar ali e se sentir bem. Se sentir bem, cara. Isso é muito importante, muito mesmo. Não, pra mim, faz toda a diferença na autoconfiança da pessoa, né? Pra mim foi transformador, assim. Eu até falei já com você, né, Denner? Que assim, eu antes do Denner e eu depois do Denner é completamente diferente. Porque até os meus resultados mudaram. Porque, na verdade, você começou a fazer algo específico pra mim que trouxe resultado pro que eu queria. Porque, na verdade, quando você tem um plano geral, você não consegue ver o que tá progredindo no seu corpo. No meu caso, eu comecei a ver o quanto que dá pra extrair o melhor. Que eu já fazia, né, a atividade e tudo. Só que, assim, quanto que você consegue ir além. Então, isso também é de se desafiar, ver que aquela pessoa, ela realmente sabe o que é bom pra você, né? E às vezes as pessoas, elas têm uma visão do corpo delas, né? Porém, depois que elas contratam um profissional, começam a ter essa mudança, né, no físico. E o profissional, ele vai orientar. Olha, a gente precisa melhorar esses pontos aqui no seu físico, né? Vamos melhorar as suas costas, a densidade das suas costas. E começa a fazer um treino mais focado para isso. Porque a pessoa não vai ter essa percepção. Não Cara, vai. eu tenho que melhorar minha postura. Ela nem sabe, ela nem se vê. Eu tenho que melhorar o grupamento da coxa. Ele fala da postura, a gente já começa a se consertar. Até o Cleiton se ajeitou ali. Aqui eu vi, tá, Cleiton?
Porque a pessoa, ela vai se enxergar e ela vê o que ela quer, né? Sim. O profissional não, ele vai ver a pessoa por completo. E tudo volta lá na vida da pessoa, né? Pô, todo mundo tem trabalho, tem compromisso com o filho, com o estudo, né? Com organizar a alimentação, e aí também tem a vida social. Então você não pode se cobrar tanto, né? Se você não vive da sua imagem. Sim. Né? E ter alguém para te orientar. Pô, você tá muito bem. Olha a sua rotina. Você tá conseguindo se cuidar. Né? O seu percentual de gordura tá baixando. Você tá ganhando massa muscular. Você tá mais forte. Né? Você tá treinando cada vez mais pesado. Tá progredindo aqui, né, nas cargas. O seu nível de esforço nos exercícios aumentaram. Então, você tá vendo que seu coração tá melhor, né? Porque a funcionalidade do seu coração é algo vital, né? Sim. Então, é muito importante você estar cuidando dessa parte do interior, né? Sim. De funcionalidade do organismo. Isso que ele falou foi engraçado, porque às vezes, assim, as pessoas também... Tem aquele que não liga pra nada. Ai, tá bom, tá bom. E tem o que se cobra demais. Então, às vezes, ela teve uma evolução e ela não consegue enxergar. Sim. Porque ela se cobra demais. Aí foi o que você falou. Aí você chega e fala, não, olha aqui o quanto você evoluiu, olha você agora. Aí a pessoa, ela começa a ter uma percepção diferente do que ela conquistou, né? Porque precisou de alguém, um terceiro, ir lá e mostrar. Exatamente. É verdade. Legal. E aqui, pergunta que não quer calar, né? A gente tá conversando aqui antes, Carol não quer perguntar, eu vou perguntar, porque ela sempre pergunta isso, mas eu não sempre pergunto isso, não, já sei a resposta. Você vai perguntar. Porque você já teve essa resposta, mas eu vou perguntar. Eu já pesquisei essa resposta, mas é uma pergunta que todo Carol, mundo quer saber. Vou contar, mas eu não ia falar, caramba, você se manifestou. Mas eu tenho uma amiga que ela tem muita dificuldade de perder a pochete, né? Existe algum exercício físico que seja pra essa perda, que ela seja pontual, se fala assim, se eu começar a fazer essa atividade física, eu vou perder a pochetezinha? Então, quando se fala de perda de gordura, né, a gente tem que pensar de uma forma, aí já tem que entrar na química, né, porque do corpo. A gordura, ela vai sair em forma de gás carbônico, então ela vai sair pela sua respiração, tá? Não é suor, né, urina, nada não, tá? Então você tem que acelerar o seu metabolismo, né? Então, diminui a ingestão de calorias, aumenta o seu gasto calórico, você vai ativar o seu corpo para que ele entenda que, se ele está comendo menos e eu tá gastando mais, o meu estoque de gordura tem que entrar em ação, né? Então, o corpo ele começa a utilizar essa gordura como fonte de energia. Agora, ele não vai utilizar de onde você quer, não. Não é específico pra pochete, gente. Não tem como ser específico da pochete. Infelizmente. Você vai emagrecer como um todo. Infelizmente. E aí tem pessoas que têm uma tendência de uma área do corpo perder gordura mais rápido. Isso aí acontece, né? Por exemplo, que eu faço um trabalho quando a pessoa quer perder gordura, por exemplo, da perna. Na Tchelle mesmo, ela questionou comigo, Dani, eu tenho muita gordura na parte posterior e glúteo, eu acho que a minha coxa tá legal, mas a minha posterior não tá legal. E aí, o que a gente faz no treinamento? Começa o treino com foco na posterior de coxa, para você estimular aquele grupamento ali, aquela região, e tá dando resultado, né, Tchelle? Tá. Teve uma redução muito boa do percentual de gordura, e não é que o exercício específico para aquela região queimou mais gordura ali, é porque tá aumentando a massa muscular, a gente tá estimulando a área. Então o corpo ele tende a gastar mais, né? Sim. Pelo processo de se chama supercompensação, né? Você estimula, degrada e depois supercompensa. Ele entende, tá ferindo aqui a minha posterior de coxa, eu vou dar um jeito de melhorar essa região. E aí começa a melhorar a densidade muscular e você vai vendo que o percentual de gordura vai baixando, mas é algo geral. O percentual de gordura, infelizmente, não tem exercício localizado para região específica, tá? Agora, eu treino demais a perna e não treino o membro superior. Vai começar a acumular gordura no membro superior. Viu, né, Por Carol? não estar sendo estimulado. Então, a mulherada, eu tenho tendência a braço forte. Não treina pra ver. Vai ficar só gordura. Gente, eu adoro. Eu tenho tendência de braço fino. Mas assim, eu achei muito legal que um dia a gente tava conversando sobre isso e você falou uma coisa que é muito verdade, assim. Às vezes a pessoa ela fala assim, Dani, eu não vou treinar braço porque meu braço já é muito grande. Né? Só que a pessoa tá iludida, né? Na verdade, ela tem a gordura no braço, né? Ela precisa treinar o braço. O tamanho do braço não vai interferir em falar que tem genética para ter braço grande, não. Geralmente, o percentual de gordura tá mais elevado, né? Por não estimular aquela área e não
fazer com que o corpo tenha síntese proteica e construir massa muscular. Então você vai melhorar a densidade. E até para prevenir de lesões, né? Você, com o músculo, recobre a parte óssea, né? Então, você tendo braços mais fortes, você vai conseguir treinar a perna melhor, né? Fazer um levantamento terra, um stiff. Infelizmente, se você não treina braço, não tem uma pegada forte, você não consegue progredir nesses exercícios. É verdade. Até para isso influencia bastante. Se a pessoa quer treinar bem perna, ela precisa ter o braço forte para ele conseguir acompanhar, né? Com que certeza. você não consegue. E só pra fechar, não precisa de ter medo de treinar braço a ponto de achar que vai ficar grande. Não vai ficar grande. Mulher já tem um nível de testosterona baixo. Sim. Então tem uma dificuldade aí de ganhar massa muscular, principalmente para superior, né? Que não treina com tanta intensidade quanto o homem. Então não precisa de ter esse medo de ganhar tanta massa muscular quando o braço ficar gigantesco. E contrate um profissional, que ele vai estar te orientando e vai montar um planejamento de acordo ali para deixar o seu corpo mais simétrico possível, né? Legal. Tentar harmonizar o seu corpo. Já tá contratado, Denner. Tá vendo? E pra gente finalizar aqui o podcast de hoje, eu queria fazer uma pergunta. O que mais te traz realização com o seu trabalho? Assim, o que quando acontece você olha e fala, é por isso que eu gosto de trabalhar com isso? Olha, Carol, hoje, né, como treinador, e eu busco fazer com que as pessoas elas enxergam justamente o que a gente conversou aqui. Não olhar somente no espelho e achar que para ter uma evolução tem que melhorar a estética. Eu quero ter alunos que estejam motivados a se alimentar melhor, né? Entendam que o sono é muito importante, que a hidratação é muito importante e também saibam ter esse controle do final de semana, né? De não exagerar com bebida alcoólica, nem muita comida calórica, muita pizza, hambúrguer, essas coisas. Então, isso já é um feedback muito positivo quando eu vejo que o aluno está progredindo em todas as áreas que envolvem o exercício físico em si. Sim. E dentro da musculação, a frequência com que a pessoa está indo treinar, o interesse que ela está tendo com a musculação em si, que é o que eu trabalho, né? Ou seja, você gosta de ver a pessoa se dedicando. Gosto de ver a dedicação da pessoa. E um feedback que mais acontece, principalmente no público feminino, é a questão das roupas que eu falei. Geralmente a mulher tem esse comparativo, né? Sim. De eu tenho que vestir meu 34, meu 36. Quando ela veste, ela se sente, né, a super poderosa. Aí ela chegou no resultado que ela queria e você se sente bem com aquilo. Isso é muito gratificante. Legal. Tá? Isso é muito gratificante. Bacana. Muito bom. É legal, né? É bom, assim, a gente ver que as pessoas... Quando a gente vê a evolução do outro, a gente se sente muito bem. Nós temos muito isso, né? Quando a gente vê que a pessoa, ela saiu de onde ela estava e ela evoluiu, já tá feito o nosso trabalho. Porque a evolução, ela não vai ser baseada no que eu quero que a pessoa evolua. É de acordo com o quanto que a pessoa se dedicou, o quanto que ela tá realmente empenhada naquilo e aonde vão chegar os resultados. Então, assim, é o quanto que a gente consiga colaborar com aquilo. E eu me sinto muito bem quando eu posso colaborar com 1% que seja na evolução da pessoa. Com certeza. Eu me sinto realizada. Legal. E o bom que depois que a pessoa treina, consegue os resultados, ela fala, não quero te abandonar mais. Agora... Eu não abandono mais, já falei com ele, não vou abandonar mais. Esse é o lado bom também, de você entregar um bom resultado. Que bom. Com certeza. É a fidelidade. Que aí você tem a fidelidade do aluno, né? Então, gente, vimos aqui hoje que o exercício físico é muito mais do que um exercício físico, envolve muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Denner, obrigado por vir aqui muito trazer obrigada. a sua questão da sua experiência, a sua técnica aqui pra gente. Foi muito importante. A gente conversou sobre isso hoje e vamos finalizar então, né? Com certeza. Obrigada, Denner. E até a próxima, né? Teremos outros. Falar de exercício físico é sempre muito bom, né? Que fique aí um recado pra vocês, pra quem tá sedentário, levanta a bunda do sofá e vai agachar. Eita! Adorei.